Provérbios, capítulo 9. Quem encontrou, diga amém. Nós vamos ler só o primeiro versículo. Então diz assim a palavra do Senhor: a sabedoria edificou a sua casa, e já lavrou as suas 7 colunas. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós te damos graça porque o Senhor é um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que nos concede a vitória. Abençoa, Pai, cada um dos teus filhos que aqui já chegaram. Abençoa aqueles que ainda vão chegar nessa noite. Tragam todos debaixo do sangue do Cordeiro. Nos garanta a vitória e derrama sobre nós a tua unção e derrama sobre nós a tua graça. Em nome de Jesus. A igreja pode tomar o seu lugar. Essa noite, mediante a palavra do Senhor, eu quero compartilhar com a igreja e falar sobre a família. A família é um alvo que tem sido atingido nesses últimos dias, porque o inimigo das nossas almas, ele tem lutado de todas as maneiras para enfraquecer, para destruir, separar, destruir a família. E a família é um bem maior que Deus entregou a cada um de nós, porque alguém sem a família, ele se sente fraco. Alguém sem a família, ele está vulnerável. Alguém sem a família, ele perde, o equilíbrio. Então nessa noite, segundo aquilo que escreveu o sábio Salomão, nós vamos ver que ele está dizendo: a sabedoria já edificou a sua casa, e já lavrou as suas 7 colunas. O que Salomão está querendo dizer aqui, ele simplesmente está querendo nos mostrar que para edificar e fortalecer uma família não é fácil. Somente através da graça e do poder de Deus para que nós possamos vencer e trabalhar com a nossa família de forma que o inimigo não tenha liberdade para destruir aquilo que o Senhor edificou, aquilo que o Senhor construiu. Mas se nós olharmos, nós estamos vivendo um tempo difícil, onde se encontra, se nós olharmos, nós vamos ver muitos lares sem estrutura, muitas famílias sem nenhum tipo de estrutura. Essa é a grande realidade. Agora, não quer dizer que o lar tem que ser perfeito para que ele seja estruturado e feliz. Então não quer dizer que para haver estrutura e felicidade, o lar tem que ser perfeito. Então nós precisamos esquecer que não existe família perfeita. Toda família tem erros, toda família comete erros, toda família tem dificuldade. Se nós olharmos para o passado, aos nossos patriarcas, aos nossos pais na fé, nós vamos descobrir e entender que eles também tiveram dificuldades. Eles passaram por momentos difíceis, eles passaram. Agora, só que em meio a toda essa dificuldade, imperfeição, porque o homem é imperfeito, não existe. Tem um ditado que diz por aí que a grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa. A gente sempre acha que a vida da pessoa é melhor do que a nossa, mas ninguém sabe o que aquela pessoa está passando. Agora a grande realidade é essa, igreja, que não existe família perfeita, mas pode existir família estruturada e feliz, apesar de todas as imperfeições. Mas o que Salomão está dizendo aqui, que a sabedoria já edificou a sua casa, ou seja, ele está nos mostrando, através desse versículo aqui, ele quer nos mostrar que a sabedoria e graça é o que nós precisamos para edificar a nossa casa. Sem sabedoria e sem edificação, nós jamais, sem a graça de Deus, jamais nós vamos ter um lar estruturado e feliz. É por isso que a Bíblia vai dizer que quem não tem sabedoria, peça a Deus, porque Ele vai dar. E nós estamos vivendo momentos difíceis na face da terra. Se nós queremos ter uma família
fundamentada, fortificada, nós precisamos pedir graça e sabedoria a Deus, para que nós possamos aprender a lidar nas diversas situações que vão surgindo dentro da nossa família, porque são tantos vendavais, são tantas dificuldades, muitas das vezes a pessoa não consegue resolver. E como é que a igreja vai resolver a situação da família? Através da graça e da sabedoria que o Senhor Deus pode nos dar. Então é importante nós colocar isso no nosso coração. Agora é interessante que uma casa edificada, como está em Lucas 6, 46 a 49, fala assim, que Jesus está dizendo: por que falais Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Aí Jesus vai contar a parábola da casa edificada na rocha e outra na areia. E a nossa família não é diferente. Nós precisamos estar estruturado na rocha, e essa rocha se chama Jesus. O que nós ensinamos aqui na igreja é importante para você, para mim, para todos que estamos aqui, mas não adianta nada nós ouvirmos aqui e não pôr em prática lá. Não adianta nada nós ouvirmos e dizermos Senhor, Senhor, e não fazer o que Ele nos manda fazer. Se as palavras que nós ouvimos, se aquilo que nós lemos, não começarmos a colocar em prática, a nossa família está correndo um sério risco de não ter uma estrutura suportável. E é interessante que Jesus compara a casa na areia e outra na rocha, e os ventos vieram, as dificuldades chegaram e uma caiu, sendo grande a sua ruína. Mas a Bíblia diz também que a outra permaneceu de pé. É o que nós precisamos, igreja do Senhor, fazer: fundamentar através da sabedoria e da graça de Deus a nossa vida no altar. Porque se Deus não nos sustentar, nós podemos dizer que estamos perdidos. Agora, para toda boa obra precisa de um bom material, não é verdade? Se você vai construir uma boa casa, vai fazer um grande edifício, você precisa de materiais de boa qualidade. Mas os materiais de boa qualidade é suficiente? Não. Precisa-se de um bom construtor, para que esse material seja usado de forma correta, para que esses fundamentos sejam feitos da melhor forma possível. Então nós observando aqui agora, quando Salomão está dizendo a sabedoria já edificou a sua casa e já lavrou as suas 7 colunas, Salomão está querendo nos demonstrar aqui: se não estiver em nossas vidas a presença de Deus, nós jamais iremos vencer. E quem é o maior construtor? Não é o pastor Roberto, não é o pastor Isaías, não é o pastor Alão, o pastor Agrimar. O maior construtor de toda a história se chama Deus. É Deus. É o Deus de Israel, é que edifica a nossa família. É o Deus de Israel que nos dá sustentação. É esse Deus que no momento de luta, de dificuldade, você consegue vencer. Agora imagina bem, talvez você pode estar olhando, você pode estar olhando uma situação e muitas pessoas não sabem como é que você conseguiu vencer essa batalha. O que você aprende aqui na igreja, o que você aprende através da palavra de Deus e coloca em prática, não vai te livrar do dia da luta, não vai fazer que você seja imune à luta, não. A luta vai chegar, a dificuldade vai chegar, mas deixa eu te dizer uma coisa: só que a dificuldade chega e você vai ter força suficiente para prevalecer contra a dificuldade que bater a sua porta.
Há muitos lares que perderam a estrutura e se acabaram, desmoronaram, estão se desmoronando e não tem mais nenhuma chance de sobrevivência. Mas o vento bate com ímpeto sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, porque cada um que está aqui sabe da luta que enfrenta dentro da sua casa, entre a sua família. Mas o importante, queridos, é que você está abastecido, você está municiado para vencer todas as artimanhas do inimigo através da sua fé. A luta chega, mas você vence. O vento assopra, mas você permanece de pé. Não porque eu sou bom, você é bom, não. É porque nós estamos fundamentados e firmados em Jesus. Então entendemos aqui, através do que Salomão está dizendo, que nós precisamos de sabedoria e graça de Deus para edificar a nossa casa. Não é fácil, ainda principalmente nos dias de hoje, educar a família, trazer a família para a casa do Senhor. Agora vejamos bem que no Salmo 127, versículo 1, a Bíblia é bem clara e ela diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não edificar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Se não tem Deus, se não é Deus na nossa vida, o que vai ser dessa geração? Porque se Jesus não está presente, não há como vencer. O número de divórcio tem aumentado de maneira espantosa. Filhos criados sem pais de uma quantidade enorme, não dá para nem explicar aqui. Famílias que desintegraram, famílias que viviam um lar de felicidade hoje estão destruídas, porque não suportaram a provação no dia que a angústia chegou. E nessa noite nós precisamos, igreja de Cristo, olhar para essa realidade com mais apreço, olhar com mais atenção para dentro da nossa casa, porque não adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa própria família. Não adianta nós evangelizar o mundo, quando na verdade a nossa casa está indo de mal a pior, a nossa família está se acabando, se destruindo. Deus está nos dizendo nessa noite: cuida da tua casa, cuida e zela da tua casa, mas você não pode fazer isso só. Deixa que Deus seja a base de tudo dentro do seu lar, para que a glória de Deus alcance a nossa família. Nós falaremos aqui de alguns pilares importantes. O primeiro pilar aqui, para que uma família seja fundamentada em Deus, é o pilar chamado serviço. Serviço, pastor, sim. Quando uma família está ocupada na obra de Deus, essa família é uma família forte. É por isso que o inimigo não quer que a família congregue. É por isso que o inimigo não quer que a família trabalhem unidos na obra do Senhor. Porque quando a família está unida, trabalhando e fazendo a obra de Deus, então essa família se torna uma família forte, uma família fundamentada em Deus, guardada no Senhor. Foi por isso, não foi à toa que Josué, no capítulo 24, no versículo 15, no final do versículo, ele vai dizer o seguinte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, eu e minha casa estaremos à disposição do Deus de Israel. Sabe o que é isso? Sabedoria. Isso é coluna chamada serviço. Se nós queremos vitória, precisamos envolver a nossa família na obra de Deus. Então isso é a grande realidade, porque muitos não querem, e não é fácil nos dias de hoje. Às vezes o pai vem, o filho não quer,
Às vezes a esposa vem, o esposo não vem, o filho também não vem, e assim o inimigo tem trabalhado contra a família. A família está ficando vulnerável. O inimigo está agindo sorrateiramente como um leão bramando e rugindo, procurando alguém para que então possa tragar. É um perigo nós deixarmos de estar envolvido na obra de Deus com a nossa família. Então, em tudo que nós formos fazer, vamos procurar envolver a família, vamos convidar a família para que a família esteja junta em um só pensamento, para que então a graça de Deus possa ser derramada sobre as nossas vidas. Então, o primeiro pilar é serviço. Vamos fazer a obra de Deus, e isso vai trazer força para a família. Segundo pilar é a educação cristã. A educação cristã, como está em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Olha que a Bíblia está dizendo: ensina a criança, ou educa a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela envelhecer, não se desviará dele. Agora, esse educar, esse ensinar, não é dizer vai não, é você ir junto, é você andar lado a lado com seu filho, é nós andarmos lado a lado com a nossa família, e procurar da melhor forma possível introduzir e ensinar a palavra de Deus. Sabe qual é o grande erro nosso? É achar que os nossos filhos ir à igreja é suficiente. Pastor, meu filho foi criado dentro da igreja. E o que tem? Porque melhor do que ser criado dentro da igreja é ser educado e discipulado pela palavra do Senhor. Não adianta, porque não adianta simplesmente meu filho, eu levo ele para a igreja, mas será que esse filho está sendo ensinado, discipulado pela palavra do Senhor? Mas aonde é que isso deve acontecer? Olha bem, em Deuteronômio capítulo 6, versículo do 6 ao 9, se nós observar na palavra de Deus, há um princípio para que nós devemos ensinar os nossos filhos. E diz assim a palavra de Deus no versículo 7: tu inculcarás aos teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa. Vou repetir: tu as inculcarás aos teus filhos, e dela falarás sentado em tua casa. Educação começa onde? Em casa. O meu filho foi criado dentro da igreja. O que adianta trazer para a igreja se não há uma educação dentro do lar? Se não há um ensinamento para os nossos filhos da maneira correta, introduzir, inculcar, mostrar para ele que a Bíblia é melhor do que jogo, é melhor do que um desenho, é melhor do que a televisão. Nada que isso não venha fazer, não tem nada comparável com a palavra, embora que tenha essas coisas, mas eles precisam entender que o principal na vida deles, na vida da família, tem que ser a palavra de Deus. Agora veja bem, a Bíblia está dizendo para inculcar, ou seja, fala de manhã, fala de noite, fala em todo o tempo, quanto você puder falar, fale para o seu filho, e mostre a ele a verdade sobre a palavra de Deus, porque é isso que vai fazer a diferença. Então, o segundo pilar é a educação cristã. É os ensinamentos que nós vamos passar para os nossos filhos, e ele vai passar para os nossos netos, e assim sucessivamente, essa geração será fortalecida. Mas não existe mais esses princípios nas famílias. Aprende se quiser, se não quiser não tem problema, quando crescer, eles desenvolvem. Não é assim, porque a criança, desde quando ela nasce, até os 7 anos de idade,
ela pega ali as informações para a vida inteira. Depois de 10 anos para frente, meu irmão, vai ser difícil. Depois dos 7, agora meu filho pode ser ensinado. A hora de ensinar ele é desde quando nasce. Aí está na casa de Deus, está adorando o Senhor, buscando a presença de Deus, porque assim futuramente ele não vai se desviar. Ele pode até fazer como o filho pródigo fez, sair, mas ele volta, porque ele sabe que a verdade é a palavra de Deus. Ele sabe, embora ele esteja perdido, embora ele tenha se afastado, embora alguém possa se afastar, mas aonde ele andar, ele vai carregar no seu coração: eu sei o que é a verdade, eu sei o que é a palavra de verdade. A Bíblia diz em Timóteo capítulo 3 versículo 15, e que desde a infância sabe as sagradas letras. Olha aí, Paulo dizendo a Timóteo: desde a infância, Timóteo, tu sabe as sagradas letras. E quem é que foi que ensinou Timóteo as sagradas letras? A sua mãe Eunice e a sua avó Lóide. Então Paulo aqui está dizendo: olha, você aprendeu um princípio, você foi criado, educado, ensinado, inculcaram a palavra na sua vida, Timóteo, e que essa palavra que a sua mãe Eunice e a sua avó Lóide te ensinou, que você possa guardar no profundo do teu coração e usar esta mesma verdade para a edificação das famílias, para a edificação de pessoas que você vai se encontrar. Mas se aprende desde as meninice, aprende desde cedo o que é a palavra de Deus. Talvez muitos de nós aqui não tivemos esse privilégio, criado em famílias que não professavam essa fé, que não acreditava e nem reconhecia Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e muitos foram criados distante do Senhor, mas Deus resgatou. Mas nós que temos a oportunidade de ensinar e educar os nossos filhos nos princípios do Senhor, façamos depressa, porque o mundo é mau, e o mundo tem destruído o mundo com tudo aquilo que ele tem, e o inimigo, trabalhando através dessa tecnologia, tem destruído lares, famílias, e muitos têm sofrido angústias e dores. Terceiro pilar, pilar da sabedoria, tanto do homem como da mulher. É por isso que Salomão está falando que é preciso sabedoria para edificar a família. Uma família não é só dar o arroz e o feijão. Tem gente que, não, casar é só eu ir lá e trabalhar e colocar comida dentro de casa e está tudo resolvido. Meu irmão, isso é o mínimo, porque a maior responsabilidade nossa é mostrar para a nossa família que Jesus Cristo é o principal da casa, que Jesus Cristo é que comanda e que dirige a nossa vida. É isso que é difícil, e os nossos filhos precisam ver isso em nós. Provérbio 14 versículo 1, a Bíblia vai dizer o que? A mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos, ou seja, derruba com as próprias mãos. Então a mulher sábia edifica a casa, mas a tola derruba ou destrói com as suas próprias mãos. Nós olhando aqui, é comum, né, lares totalmente destruídos por falta de sabedoria do homem e da mulher. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que vamos falar, com aquilo das nossas ações, das nossas atitudes, porque isso vai fazer diferença na nossa família. A mulher sábia edifica, mas a mulher tola destrói. O homem sábio edifica, mas o homem tolo destrói. A Bíblia fala em 1 Samuel 25, a Bíblia conta a história que Samuel, o profeta, era morto, tinha morrido o profeta, e Davi ainda era fugitivo de Saul, porque ele ainda não tinha se sentado no trono. A Bíblia nos conta, queridos e amados irmãos, que havia um homem chamado Nabal. Nabal
era um descendente de Calebe, e aquele moço chamado Nabal era um fazendeiro rico, possuía muito gado, muitas ovelhas, e era um homem de posição elevada. E Davi sempre teve por perto das ovelhas de Nabal, ele sempre ajudou a cuidar, mesmo distante. Quando os pastores de Nabal apacentavam as ovelhas, ele sempre trouxe proteção para os animais daquele moço chamado Nabal. O que eu quero mostrar aqui é o exemplo de um homem tolo que destrói a casa, e o exemplo de uma mulher que edifica. E aquele moço chamado Nabal, Davi, andando pelo deserto, ele sente necessidade de pão, e ele envia 10 dos seus homens para ir até Nabal, enquanto ele tosqueava as ovelhas. E quando ele chega até Nabal e diz: olha, o rei Davi mandou que nós viéssemos aqui pedir suprimento, que ele está necessitado. Aquele moço, porque Nabal era alguém muito ignorante, insuportável, e não conversava com ninguém, um homem bruto, rude, um homem sem nenhum tipo de conversa com ninguém, era alguém extremamente ignorante. Então ele não reconheceu Davi, mesmo já conhecendo. Quem é esse Davi? Não vou fazer nada, não quero fazer nada por ele. E aqueles homens retornaram até Davi, e todos sabem que Davi era um homem de guerra, um homem guerreiro, um homem forte na batalha. Venceu o gigante Golias. Estava com ele um exército de 600 homens preparados para a batalha. E ele se equipe e diz: agora nós iremos até Nabal, e lá nós vamos resolver essa questão, porque o tanto que nós ajudamos ele, e agora quando nós precisamos, ele faz pouco caso de nós. A Bíblia diz que um servo, chegando à casa de Nabal, falou com Abigail, que era a mulher de Nabal, e ela, ouvindo o que tinha acontecido, a Bíblia diz que ela corre até Davi, e quando ela aproxima-se de Davi, ela se prostra aos joelhos de Davi e diz: meu rei Davi, aqui eu estou para pedir perdão pela atitude do meu marido. E ela se humilhou diante de Davi. Está vendo aqui que a atitude de um homem tolo destrói uma família, e a atitude de uma mulher sábia e vice-versa constrói uma família? Então, quando Davi vê aquela situação, ele se compadece e diz: eu não irei mais até a tua casa, eu não farei mal algum. E ela já levou consigo todos os suprimentos que eles precisavam. E Davi então aplacou aquela ira naquele momento. Ela retornou para sua casa. Nabal estava em um banquete, embriagado e cheio da razão. Ela olhou para ele, ignorou aquela situação e deixou o dia passar, a noite passar. Quando foi no outro dia, ela contou tudo para ele o que tinha acontecido. E a Bíblia diz que aquele moço sofreu uma parada cardíaca, ou seja, um derrame. Na hora ele se travou e morreu. E Davi entendeu que Deus é que fez justiça, e ele não precisou sujar as mãos com sangue de Nabal. O que eu quero que você entenda aqui, que a Bíblia diz que a mulher tola destrói a casa, mas a sábia edifica, e vice-versa. Olha como este homem ia destruir toda a sua família por causa da atitude dele, mas através da serva de Deus, chamada Abigail, tudo foi mudado e aplacado a ira, e tudo ficou no lugar que deveria estar. Será que nós temos tido sabedoria para tomar atitude na nossa família? Será que nós temos tomado atitudes que são verdadeiras atitudes de homens e mulheres de Deus? O meu marido fala isso, eu falo aquilo, está tudo errado. Se o marido e a mulher não entrarem em acordo, os dois juntos, e tomarem as decisões para o melhor andamento da família, a família mais cedo ou mais tarde irá perecer. Abra o coração nessa noite
e que o Senhor seja o construtor e a base forte dessa família, que o Senhor seja a nossa edificação, porque se Ele não edificar a casa, em vão serão aqueles que edificam sem a presença de Deus. Nós precisamos de Jesus na nossa casa, nós precisamos de Jesus na nossa vida. Olha bem, o quarto pilar, o temor do Senhor. O temor do Senhor, a Bíblia diz que é o princípio da sabedoria. Salmo 128 diz a palavra de Deus, falando sobre a estrutura da família, e os irmãos conhecem esse salmo, que fala: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse é o Salmo 128, salmo conhecido como Salmo da família. E o versículo 3 diz assim: tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, à roda da tua mesa. Agora observe, se existe algo melhor, se existe algo mais recompensador para mim e para você do que ver a nossa família feliz, ou em vermos a família de alguém feliz. Não tem nada mais recompensador, queridos e amados irmãos, porque a família sem estrutura é triste. Uma família quando está para acabar, você que está aqui, eu sei disso, já passou por um momento que você olhou para o seu casamento e disse: já era, não tem mais jeito, chegou o fim de tudo. Você não consegue pensar, você não consegue orar, você não consegue projetar nada, porque a base está abalada, a base foi sacudida pela luta, e essa casa está para desmoronar. Mas nessa noite eu quero te dizer que uma das armas e uma das colunas fortes que a igreja tem é o temor. Se a igreja teme a Deus, essa família vai ser forte. Tema ao Senhor. Eu quero a minha família forte, então seja temente ao Deus de Israel, porque o temor é o que nós precisamos para vencer. Quinto pilar fala sobre o pilar da oração. A oração é importante para que a família esteja estabelecida. A Bíblia vai nos falar no livro de Jó, no capítulo 1, que Jó tinha filhos e filhas, e os filhos de Jó faziam banquete, e a Bíblia diz que Jó sacrificava pelos seus filhos. Jó fazia sacrifício. Se nós olharmos a palavra de Deus, principalmente no versículo 5, Jó está dizendo o seguinte: talvez tenham pecados os meus filhos e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Olha só, a oração é a chave da vitória. A oração resgata os princípios. A oração traz de volta a esperança. A oração traz de volta a família que estava desunida, ele traz de volta. Então nós vemos aqui que Jó fazia oração e sacrifício pelos seus filhos, porque ele estava dizendo: talvez eles tenham pecado contra Deus, blasfemado contra o nosso Deus em seu coração. E assim fazia Jó continuamente, ou seja, não parava. Todos os dias ele orava pelos seus filhos, orava pela sua família. Será que nós temos dobrado o joelho e pedido a Deus a bênção sobre a nossa casa? Será que nós temos orado pelos nossos filhos, pelas nossas esposas, as mulheres, pelos esposos? Será que nós temos orado continuamente pela nossa família, ou já desistimos de orar pela nossa casa? A minha casa não tem jeito, o meu filho não tem jeito, a minha esposa não tem jeito, o meu esposo não tem jeito. Não desista de orar pela sua família. Ore em todo tempo.
clame ao Senhor, sacrifique-se a Deus em oração pela sua família, pelos seus parentes, pelos seus amigos, pela sua igreja, porque isso é o papel de todo aquele que professa a fé em Jesus Cristo, é orar pelas pessoas, é levantar clamores pela nação e pelas nações na face da terra. Então Jó fazia isso, e nós podemos dizer o seguinte: e assim, quando oramos, nós trazemos sustentação para nossa casa, porque um lar sem oração é um lar sem coluna. Um lar sem a oração é um lar sem estabilidade. Quando a prova vier, o que vai acontecer é o que está acontecendo: família sendo destruída. Quando vier a luta, a prova, quando vier a adversidade, o dia mal chegar, não vão ter estrutura para suportar a prova, e muitos têm se destruído. Muitos estão vivendo por aí com ais, com dores, com sofrimento. Pais que não têm mais o aconchego do pai ou da mãe, filhos que não têm mais o aconchego do pai ou da mãe, filhos que perderam o convívio, fica com o pai um dia, fica com a mãe uma semana, fica com o pai mais um dia. Isso é uma família destruída. Satanás destruiu o maior projeto existente na face da terra, que é a família. O inimigo não está preocupado com a sua casa, com o seu carro, porque até isso ele ofereceu para Jesus, quando levou Jesus ao pináculo do templo. Ele prometeu a Jesus a glória de todo mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Tem muita gente trocando as coisas dessa vida pela família. Não troque a sua família por dinheiro, não troque a sua família por salário, não troque a sua família por nada nessa terra. Sabe por quê? Deus te colocou como sacerdócio no seu lar. Cuida da sua família, dá a mão para a sua família, ajuda a sua família, porque no tempo certo Deus vai lhe recompensar com tudo isso. Então nós percebemos que Jó orava continuamente pelos seus filhos, mesmo sofrendo o que sofreu, ele perseverou e acreditou, e Deus lhe retribuiu em dobro tudo quanto antes ele tinha. É isso que Deus faz, é isso que Deus realiza na vida de quem ora. Se você não orar pela sua casa, quem é que vai orar? Se você não pagar um preço pela sua família, quem vai pagar? A missionária, o pastor pode te ajudar em oração, mas quem vai pagar o preço de verdade é você. Se você quer a sua família na casa de Deus, pague um preço. Se você quer os seus filhos na casa de Deus, tem que pagar o preço. E não esmoreça, porque a Bíblia diz que Jó fazia isso continuamente. O sexto pilar fala sobre a palavra de Deus, pois só a palavra pode fazer com que um lar seja bem sucedido. Só a palavra. Josué 1:8, a Bíblia diz: não cesse de falar deste livro da lei, antes medite nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. A palavra. Não se aparte, Josué, não se aparte da palavra desta lei, antes medita nela de dia e de noite. Esta é a recomendação para que uma família viva feliz, é a palavra. Fale da palavra, inculque a palavra, cante hinos que falam da palavra, glorifica o nome do Senhor falando da palavra, porque isso trará vida, trará força à tua casa, à tua família, o seu lar. É importante nós entendermos
que como no Salmo de número 1, a Bíblia fala: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, e não se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, e que no momento e na hora certa ele vai produzir fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto ele fizer prosperará. Deus tem promessa para aquele que permanece firme na palavra. Deus é a fonte, Deus é o fundamento, Deus é tudo aquilo que nós precisamos para vencer. Então nessa noite, queridos e amados irmãos, se a família está fragilizada, se a família está desintegrando, se a família está desmoronando, falta a palavra de Deus lá. Comece a pregar a palavra, comece a falar da palavra que você tem guardada em seu coração. É o momento de usar o poder da palavra, porque a palavra é que liberta, é que transforma, a palavra é que nos leva para o céu. Sem a palavra nós não estaríamos aqui nessa noite. Você veio aqui por causa da palavra. Você não veio aqui para que o pastor Roberto estivesse te vendo aqui nessa noite. Você veio aqui por causa da palavra. A palavra que muda, a palavra que transforma, a palavra que edifica. Às vezes nós cuidamos tanto de pessoas e esquecemos da nossa família. Damos tanto tempo para as pessoas, e muitas das vezes as pessoas que você doou a vida são as primeiras a te abandonar e virar as costas e sair falando mal de você e dizer: não gostei, não gosto. E assim é que acontece. E muitas das vezes nós damos atenção aos que estão fora e esquecemos aqueles que é a nossa base, que é a nossa família. Sabe o que vai acontecer? Se por acaso acontecer isso comigo ou com você um dia, e sempre está acontecendo, no momento de dificuldade, de dor, de enfermidade, de cansaço, a velhice chega, sabe quem que vai estar do seu lado? A sua família, a sua esposa ou seu esposo, os seus filhos. Aqueles que antes você deu a vida por eles, talvez nunca mais nem lembre de você, nem faz menção mais no seu nome, porque hoje é assim, as pessoas estão mais interessadas naquilo que você pode fazer para elas. É assim que é a vida. As pessoas estão interessadas naquilo que você pode proporcionar a elas, e nós precisamos entender que esse não é a visão do cristão. Nós temos que estar com as pessoas com a melhor intenção possível, e entender que nós temos que ser irmãos, amigos em todos os nossos momentos. Cuide do seu lar, cuide da sua família. E é interessante que tem pessoas que, em vez de cuidar da família dele, ele quer cuidar da família das pessoas. Ele quer apontar: olha lá como é que fulano está andando, o filho da pastora, o filho do pastor, o filho de fulano, o filho de ciclano, e ele não consegue cuidar da família dele. Enquanto você olha e quer cuidar da família que não é obrigação sua de cuidar, a família que é a nossa está perecendo. Vamos cuidar da nossa família, vamos abraçar, vamos dar o suporte necessário, e aí sim nós podemos avançar para ajudar outras famílias, porque se o lar estiver bem, toda a família estará edificada. O sétimo e último pilar fala sobre o exemplo da vida dos pais. Existem pais que querem que os seus filhos sejam bons filhos, porém esquece que são eles que devem dar exemplo para que os seus filhos possam seguir. Tem pais que querem que os filhos dêem bom exemplo, mas ele mesmo não está dando bom exemplo para os filhos. Tem pais que, como Paulo disse na carta de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 14, Paulo está dizendo assim: não são os filhos
que deve entesourar os pais, e sim os pais que devem entesourar os filhos. Não são os filhos que devem honrar os pais, mas sim os pais que devem honrar os seus filhos, porque muitas das vezes os pais estão exigindo algo que ele não faz. Os pais estão querendo algo do filho que ele não consegue ver no pai. O pai quer que o filho seja crente e o pai não é crente. O pai quer que o filho se converte e não vai acontecer. Sabe por quê? Primeiro tem que haver mudança em mim. Primeiro meus filhos, minha esposa, minha família precisa ver em mim um homem de caráter e um homem de posição. Porque enquanto eu disser que sou homem de Deus, mas comprar e não pagar, fazer aquilo que não deveria fazer fofoca no nome de pessoa, sabe que os filhos estão observando tudo isso, e é esse o motivo de muitas famílias estarem se acabando. Muitos filhos de crente que não quer mais cultuar e nem servir o Senhor, porque olha e diz: para ser crente desse jeito, eu prefiro ficar no mundo. Para viver uma vida de cristão dessa maneira, eu prefiro continuar do jeito que eu estou. Então a responsabilidade de honra, ela não é do meu filho, não sou eu. É claro que eu tenho, meu filho precisa de um princípio, mas ele precisa ver em mim que eu sou uma pessoa de caráter. Aí o filho olhar e falar: esse homem não presta, é mentiroso, compra e não paga, engana todo mundo, faz e desfaz isso e aquilo. E aí, que tipo de exemplo que eu estou passando para o meu filho? Então, um dos pilares, que se o Senhor nos chamar agora, que tipo de legado nós vamos deixar para os nossos filhos? Se o Senhor nos chamar hoje ou amanhã, ou se alguém já partiu, que tipo de legado deixaram para os filhos? Porque deixar carro, casa, dinheiro, contas bancárias, isso aí é uma coisa muito simples, mas isso não é o principal. Porque o principal, mesmo descendo a sepultura, os filhos olharem e disserem: esse meu pai foi um homem de Deus. Está enterrando aí um homem que nos deixou exemplo de andar na verdade e andar com Cristo, e nos mostrou o caminho da verdade. Mas a pessoa está enterrando lá: isso é um trambiqueiro, quero nem chorar, porque isso aí não dá nem vontade de chorar. Me maltratou, me humilhou, enganou a minha mãe, em tudo que fez na vida, fez tudo errado, não nos amou, não nos aconselhou, não nos abraçou quando nós precisávamos. Então tem sido esse legado que muitos têm deixado quando partem. Mas que tipo de legado nós podemos deixar para os nossos filhos, para a nossa família? Então, aconteça o que acontecer, fica firme na presença de Deus. Edifique a sua família na presença de Deus. Se a construção está trincada, se não há um fundamento que era para ser ainda, reconcilia com Jesus, faz uma aliança com Jesus, porque Jesus vai organizar aquilo que está fora do lugar. Agora nós precisamos entender que essa reconciliação, ela deve ser feita entre filhos e pais, entre pais e filhos, entre esposas e marido, entre maridos e esposa. Se algo está errado, é necessário que haja, para o salvamento dessa família, a reconciliação. Irmão, vamos colocar isso na nossa cabeça. Não adianta nós virmos aqui pregar e a nossa casa está destruída, a nossa casa está acabada. Agora não estamos falando aqui de perfeição, porque não existe família perfeita, mas sim pode existir família que está estabelecida e uma família que vive feliz. O Senhor quer que você sorria na sua casa. O Senhor quer que você deite na sua cama e diga: esse é o melhor lugar que eu tenho para descansar.
Esse é o prazer da minha vida, chegar à tarde no meu lar, receber os meus filhos, abraçar a minha esposa, abraçar o meu esposo, deitar do lado da minha esposa, ver os meus filhos dormindo. Isso é harmonia, é família, e é isso que Satanás está roubando, é isso que Satanás está tirando, porque muitas pessoas não têm sido sábias, e no momento da luta, no momento da angústia, tem deixado tudo se acabar. Não estou dizendo que nós como cristãos não passamos por lutas, passamos todos os dias, mas o que nós aprendemos aqui nos dá força para reverter as situações, dar a volta por cima, e no final o inimigo sai envergonhado e a igreja sai vencendo, porque a igreja é constituída de famílias. Agora, uma coisa tem nos preocupado, porque as famílias já não congregam mais. Antigamente você via a escadinha, era a família inteira entrando pelas portas da igreja. Hoje é o seguinte: o dia que o marido vai, a esposa não vai. O dia que a esposa vai, o filho não vai. O dia que o filho vai, os pais não estão. E assim não tem harmonia, não tem compromisso, não tem mais aquele foco, aquela decisão de dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Acontecerá algum dia de não dar certo, de um não vir, o outro não vir, mas vamos nos esforçar para que toda a nossa família esteja se alimentando do maná que desce do céu. Que nós venhamos ser um exemplo em tudo. Não se esqueça, não existe lar perfeito, mas existe lar feliz e estruturado. Essa é a verdade. Não existe lar perfeito, mas existe lar feliz e estruturado. Nós falamos aqui de algumas colunas, e uma das colunas nós falamos aqui, algumas não falamos, mas está embutida nas colunas que Salomão falou, que a sabedoria já edificou a sua casa e já lavrou as suas 7 colunas. E lembrando aqui de uma coluna que não pode faltar para nós encerrar nessa noite, é a coluna chamada amor. A coluna chamada amor. E eu trouxe aqui buscando alguns exemplos de homens que conseguiram amar mesmo através das dificuldades. E então, quando eu vi essa coluna chamada amor, eu pude entender que um homem foi muito amoroso e amou muito uma nação dos hebreus, e o nome desse homem se chamava Moisés. Moisés amou aquele povo de tal maneira que, mesmo eles tendo adorado a outros deuses, ele voltou ao monte orando, pedindo Deus a direção, e por muitas vezes ele clamou ao Senhor para que não destruísse aquele povo. Sabe o que é isso? A coluna chamada amor. Enquanto existir amor na família, a família vai permanecer de pé, porque é o amor que supera todas as coisas. Quando falamos aqui sobre a oração é uma coluna que não pode faltar. Lembra de Ana, que orou, que insistiu, mesmo com a sua rival Penina lutando contra ela, ela não desistiu de orar, e Deus lhe deu vitória. Ore pela sua família. A obediência, lembrar dessa coluna é lembrar de quem? Abraão, que não deixou de cumprir com o propósito de Deus, entregando o seu próprio filho em sacrifício, quando Deus lhe pediu o seu próprio filho. Sabe o que é isso? Obediência. Esse pilar não pode faltar na família. Prudência. Quando falamos de prudência, lembramos logo de quem? Daniel, que estando longe de casa, estando na Babilônia, resolveu não se contaminar com as iguarias do rei. Isso é o que? Prudência. Vigilância. Quando falamos sobre vigilância, nós lembramos daqueles 300 homens que Gideão separou para a batalha, para vencer os medianitas, os amalequitas, porque aqueles homens foram vigilantes no beber da água. Quando falamos de perdão, lembramos de José, que foi vendido pelos seus próprios irmãos, mas teve a capacidade de liberar o perdão. Se a família não tem o perdão, essa família jamais irá vencer. Aprenda a perdoar,
ainda que você foi ferido, machucado, você foi até mesmo desmerecido e humilhado, Deus te honrará através do perdão que você vai liberar. E quando falamos sobre humildade aqui na sétima coluna, nós lembramos de Abigail. Lembra que o seu esposo ignorou Davi, mas aquela mulher se prostrou diante de Davi, lhe pedindo perdão. A igreja precisa estar estabelecida, as famílias precisam estar embasadas na palavra de Deus. Fica de pé, nessa noite vamos orar e vamos pedir ao Senhor que Ele possa então estar visitando as nossas famílias, visitando nossos filhos, visitando a nossa esposa, o seu esposo. Você que está aqui e ainda não tem a sua família por inteiro na casa de Deus, ou talvez você que tinha alguém que estava na casa de Deus se afastou, mas não fique preocupado ou preocupada, porque através da oração Deus pode trazer de volta, Deus pode trazer à existência aquilo que não existe através da nossa fé. Então feche os teus olhos, fale com o Senhor agora, olhe agora e pense um pouco na sua família. Às vezes nós valorizamos tantas pessoas de fora e deixamos de valorizar aqueles que são da nossa família. Às vezes fazemos favores para tantas pessoas e não conseguimos fazer favor para um filho, uma esposa ou uma filha. Às vezes nós procuramos agradar a tantos e a nossa família muitas das vezes está esquecida. Mas se você entrou aqui nessa noite e você está dizendo: pastor, eu tenho honrado a minha família, glória a Deus por isso. Continue honrando a sua família, continue lado a lado com a sua família, porque quando nós chegamos diante do altar, há um juramento que é feito, há uma aliança que é feita, e essa aliança diz: é na saúde, é na doença, é na riqueza, é na pobreza, em todas e em qualquer situação, nós devemos estar unidos com a nossa família. Não podemos abandonar na enfermidade a nossa família, não podemos abandonar os nossos filhos, não abandonar as nossas esposas. Por quê? Porque Deus confiou nas nossas mãos. Por isso continue lutando pela tua casa, não desista da tua família, não desista dos teus filhos, não desista da tua parentela. Deus, através da tua oração, através do perdão, através, querido, da obediência, da prudência, da vigilância e da humildade, Deus vai trazer de volta, Deus vai reconstruir aquilo que Satanás destruiu. A tua casa será chamada casa de oração, a tua casa será chamada casa de avivamento. O avivamento não começa aqui na igreja, o avivamento não começa aqui na igreja. Ei, o ministério não começa aqui não, o ministério começa lá dentro da nossa casa, entre os nossos filhos, entre a nossa esposa e o esposo e o marido. É lá que inicia o ministério de todo homem e mulher. Olha nessa noite para dentro de cada um de nós, Senhor, e muda aquilo que precisa ser mudado. Nos dá direção, nos dá força, nos dá graça, nos dá revestimento para continuar orando e zelando pela família, em nome de Jesus Cristo. Nessa noite eu oro e apresento as crianças, apresento, ó Pai, aleluia, a cada membro da minha família nas tuas mãos, apresento essa grande família Ebenezer, apresento as famílias na face da terra, apresento a família em qualquer lugar que esteja, na igreja, debaixo de uma ponte, num asilo, oh meu Deus, nos hospitais. Visita as famílias, dá força para as famílias, e que os princípios, os valores não venham a ser arrancados das famílias, aquilo que o Senhor instituiu. Em nome de Jesus assim eu oro e abençoo a todos em nome de Jesus. Amém? A vitória é nossa. Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar.